nome de Jesus, eu te peço que nesta noite teu Espírito Santo venha falar com cada coração, trazendo vida abundante. Liberamos, ó Pai, o Espírito, Senhor, excelente, onde a tua palavra vai entrar, transformar, libertar, restaurar, quebrando todos os paradigmas do inferno, para que os meus irmãos tenham a revelação da tua palavra e venham praticá-las, para que a sua vida seja completamente transformadas no casamento. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Antes de nós iniciarmos com a introdução, eu estava aqui escutando a palavra do testemunho do pastor Marcelo, da pastora Marília, e o Senhor falando ao meu coração, e eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar, né? Na verdade, foi uma palavra que Deus deu para o Alexandre, e nós vamos ministrar juntos, e ele compartilhou comigo o coração dele, e falei, amém, eu creio que é isso que Deus quer falar para a igreja. Porque se você prestou bastante atenção no testemunho do pastor, da pastora Marcelo, da pastora Marília, ele contou o testemunho de um casamento falido que foi transformado pelo poder de Deus. E aí, escutando e fazendo um paralelo com o que nós vamos ministrar, o Senhor falou comigo, para que esse casamento pudesse ser transformado e hoje eles possam viver o que eles vivem, desfrutar do que eles desfrutam, eles precisaram reacender a chama, reacender o primeiro amor, né? Voltar à essência da adoração, porque casamento se desgasta muito. Não adianta nós espiritualizarmos tudo e falar que casamento não tem desgaste, que casamento não tem problema, que casamento não tem discordância. Eu e o pastor vamos fazer 20 anos de casados. Nós não somos um casal de brigar, mas nós temos muitas discordâncias, muitas opiniões diferentes, e nós precisamos muitas vezes sentar e conversar. Mas uma coisa que nós cultivamos no nosso casamento, e isso nós aprendemos desde o início, quando Deus nos salvou e nos deu o privilégio de sermos uma só carne, de sermos família, é entender que para desfrutarmos de um casamento feliz, nós precisamos todos os dias reacender a chama do amor, a chama da paixão, a chama do propósito, de tudo que Deus tem para nós, porque todo relacionamento ele começa com amor, com paixão. Talvez você não conheça o nosso testemunho, mas eu orei 1 ano e meio para o pastor começar a olhar para mim, que ele não gostava de mim, estava falando lá em cima para os pastores. Minha mãe e meu pai me ajudou, né? Ele não gostava de mim, ele não gostava da minha voz é enjoada. Alguém mais acha isso? Ou só ele? Você não viu ela cantando. Ah, tá. E até a minha voz irritava ele não gostava nem de eu cantando do lado dele. Mas o dia que eu entendi que Deus tinha o Alexandre para mim, que Deus falou comigo, que Deus me deu uma palavra, eu me lembro de Deus falar muito forte ao meu coração, que o meu sentimento, meu amor, a minha paixão pelo Alexandre era como um jardim, que para esse jardim germinar, para esse jardim crescer, para esse jardim frutificar, para aquelas árvores dar bons frutos, eu precisava ser a jardineira, o agricultor, aquele que vai podar, que vai tirar as ervas daninhas, que vai jogar água, que vai semear para que cresça. E desde então eu assim fiz no nosso casamento, porque os casamentos começam dessa forma. Alguém casou aqui odiando o cônjuge? Alguém casou? Alguém casou porque foi amarrado e mandaram casar? Também não. Você casou com toda certeza porque você estava apaixonado, amando, o amor da minha vida, o meu príncipe encantado. Mas depois que você casa, na grande maioria de alguns casamentos, o dia a dia, a rotina, o ego, o orgulho, o eu entra, e aquela primeira base que era o sentimento começa a ser testado. É assim ou não? Aí você começa a pensar, mas será que eu amo? Sabe aquele desejo absurdo e avassalador, principalmente quem faz corte, que eu fiz corte, de beijar? Quando você casa, às vezes você não vai ter nem vontade de beijar. Você fala que tem bafo na corte,
daquilo, um cheiro daquilo outro. Você começa a ter um monte de implicâncias que antes você não tinha. Por quê? Porque você estava apaixonado. Então, para que você possa desfrutar de um casamento feliz, assim como o pastor Marcelo falou, de um casamento de deleite, de regozijo, de prazer, você precisa chamar à existência o primeiro amor. Aquilo que te motivou, aquilo que te impulsionou, aquilo que te fez acreditar que ia dar certo, aquele que te fez casar com um fogão e um colchão, sabe? Você precisa trazer essa verdade para o seu casamento. Mas se você não tomar cuidado, esse primeiro amor acaba logo no primeiro ano. Às vezes acaba em meses, acaba até em semanas, se nós não o cultivarmos. Porque o casamento, irmãos, é como uma chama. Nós estamos em época de arraiar gospel, muitas coisas assim, né? A gente não tem São João. Ninguém aqui comemora São João, né? Ah, tá. E aí, quando você faz uma fogueira lá, para manter a fogueira acesa, o que você precisa fazer? Colocar lenha. Mas o que muitos casais fazem? Dá com a lenha na cabeça do marido, da esposa, mete o pau, porque você não entende aonde você deve colocar a lenha. Às vezes você está dentro de um casamento falido, onde você não quer beijar, onde você não quer abraçar. Meu pai e a minha mãe, meu pai mais, ele até brinca, ele fala, nossa, esse Alexandre é beijoqueiro. Mas sabe o que é isso? É trazer à existência a vontade de Deus para nós no casamento. Um casamento feliz, onde nós temos prazer no nosso cônjuge. Porque senão, é tudo que o pastor falou aqui antes. Eu não lembro a palavra que ele falou. Você não pode mentir para Deus, se enganar. Você demonstra lá numa fotinho de WhatsApp no dia dos namorados, casal feliz, mas na verdade no dia a dia não é assim. Nós precisamos então não deixar, não permitir que a rotina, o dia a dia, as diferenças, irmãos, quem me conhece e conhece o pastor Alexandre, nós somos muito diferentes. Muito. Não vou contar aqui todas as nossas diferenças, mas nós somos bem diferentes. Mas nós nos damos muito bem, muito certo. Por quê? Porque Jesus é o centro. Porque nós reacendemos a chama todos os dias. Porque nós entendemos que o princípio, aquilo que nós cultivamos do princípio, deve ser praticado diariamente na nossa casa. E assim, sem nenhuma pretensão de passar algo perfeito para você, mas todos os dias nós falamos, eu te amo. Todos os dias nós nos abraçamos e nos beijamos. Todos os dias nós tiramos um tempinho para conversar. Nós nos falamos no WhatsApp várias vezes no dia. Se ele demora muito para chegar, eu já ligo, preocupada. Isso nós fazíamos na corte e fazemos hoje. Por quê? Porque nós cultivamos o primeiro amor. Amém? Amém. Mas o que faz a gente perdermos o primeiro amor? Você pode pensar nisso? Por que há 10 anos atrás você ia se casar, era completamente apaixonado, completamente entregue, fazia loucuras de amor, e hoje você não tem disposição de lavar uma louça com sua esposa. Hoje você não tem uma disposição de, às vezes, fazer uma comida para o seu marido. O que aconteceu comigo, com você? Comigo não, né? Eu estou muito bem no casamento e quero continuar bem, mas com muitos casais que perderam esse primeiro amor. Então, eu quero ler um texto para você que está escrito lá em Apocalipse, se puder projetar, por favor. Capítulo 2, verso 4. Aqui é uma carta de João para a igreja de Éfeso, falando a respeito do primeiro amor. E olha o que João fala, né? Que na verdade o Senhor fala: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Então, João aqui, ele está escrevendo para Éfeso a respeito do abandono daquilo que é importante. O primeiro amor é aquele encanto, é aquela. Quero usar esse texto bíblico no tocante ao nosso casamento. O primeiro amor é aquele primeiro encanto, quando você escolheu ela para casar. O primeiro amor é quando você decidiu casar com ela. O primeiro amor é quando você decidiu viver eternamente com ela. Mas só que você abandonou. E
E o interessante é que a palavra abandonar aqui no hebraico, aleluia, abandona não, esposa. Abandonar no hebraico significa apiene. Sabe o significado da palavra apiene no hebraico? Tem vários significados, olha que interessante. Desistir, deixar ir, expelir e arrancar. Quando João fala que escreve, Deus fala que para Éfeso, ele está falando o seguinte: Éfeso, você decidiu arrancar o amor que você tinha por mim. Você decidiu tirar de você aquilo que você mais valorizava, que era o amor comigo. É uma decisão sua, Éfeso. Você que escolheu isso. E aí nós olhamos, percebemos João falando isso para a igreja de Éfeso, mas aponta para mim e para você. Quantas vezes nós decidimos não amar com atitudes, não amar com palavras, não amar porque, irmãos, não é porque a Soraya é ruim que eu não devo amá-la. Eu devo amá-la porque Cristo me amou. E o meu amor por ela é o amor ágape, ou seja, o amor sacrificial. Fala comigo, amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? Independente do que ela faça, eu vou amá-la. Quando eu falo que eu não vou fazer algo, quando eu falo que eu não tenho disposição de algo, eu estou decidindo, eu decido não te amar com o primeiro amor. Eu decido não investir em você com o primeiro amor. É isso que o João está falando assim, ó, você que arrancou. Não é porque esfriou, o tempo passou, a mornidão, as coisas, as dificuldades, a vida esfriou, meu amor. Não, querido, o amor não se esfria. Você decide arrancar de você e colocar em outro lugar. É muito sério isso. O pastor Marcelo falou aqui, na cara da esposa dele: eu decidi amar outra mulher. É uma decisão. Então arrancar é algo muito sério. Certa vez um casal veio falar comigo, a Soraya, estava num processo, acredita que era, mas é bem no começo do casamento, não está mais conosco. E ele decidiu separar, eles, né? Decidiu separar. Mas só que nós falamos para ele: olha, vamos conversar, vem aqui em casa. Eu morava lá na Vila dos Remédios ainda. A gente vai conversar, fazer um jantar para você. Eu fiz um jantar para ele, com a esposa dele, e começamos a explicar a respeito do amor, a renovação do amor, a importância de perdoar. E no final de quase uma hora conversando, ele falou: pastor, eu só estou aqui por educação, porque eu já estou decidido em separar. Quando eu escutei aquilo, eu falei: meu Deus do céu. Então quer dizer, ele veio por educação, mas no coração dele, desde antes de ele chegar lá, estava decidido em não amar mais, estava decidido em abandonar o primeiro amor. Deixa eu te falar algo: abandonar o primeiro amor tem a ver com você decidir no seu coração arrancar. Hoje nós queremos restaurar. Se tem alguma coisa arrancando o primeiro amor do seu coração, nós queremos quebrar isso na sua vida em nome de Jesus. E aqui tem alguns princípios. Por que nós perdemos esse primeiro amor? Eu quero mencionar o primeiro princípio de perder o primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor quando desviamos o olhar do alvo do casamento. Antes de eu continuar, quero ler a passagem bíblica, Filipenses 3, 13 e 14. Vou projetar aqui. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, há um propósito de Deus para nós. Há um propósito de Deus para o nosso casamento. Quando nós tiramos os nossos olhos do propósito central do nosso casamento, tudo começa a desandar. Se eu perguntar para você agora o porquê você casou e o porquê você está se mantendo casado, o que você vai me responder? Eu queria que você respondesse aí para você. Eu me mantenho casado porque eu estou na igreja e não pode separar. Eu me mantenho casado porque eu não tenho como me sustentar. Eu me mantenho casado porque eu já acostumei com essa pessoa, mas não estou feliz. Então, se o seu motivo, se o seu alvo de casamento não é para contemplar a glória de Deus, para a manifestação do poder de Deus, para que a vida de Deus seja manifesta através do seu casamento, para que vocês cumpram um propósito, para que vocês constituam uma família, para que vocês sejam usados por Deus como no princípio de quando Ele criou homem e mulher, você
você tirou seus olhos do alvo principal do casamento. Então, quando nós damos mais valor às circunstâncias do que ao propósito, nós perdemos o amor. Irmãs, eu canso de atender mulheres com reclamações tão pequenas. Eu até falo para Alexandre, eu não sei se eu que sou muito tranquila, resolvida, ou se as irmãs que são muito problemáticas. As irmãs, elas ficam mal e elas chegam a pensar em não se manter casado, porque o marido não lembrou da data do casamento, porque o marido não falou uma palavra de amor, porque o marido não postou uma foto no WhatsApp, porque o marido não perguntou para ela como ela está no dia. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas esse não pode ser o seu alvo. Porque se você for levar em consideração o testemunho da pastora Marília, ele estava apaixonado por outra. Ele queria uma outra mulher, uma outra família. Ela com uma criança e uma doença. Mas ela entendeu o quê? O alvo, o propósito. Então você não pode tirar os seus olhos do propósito e colocar nas circunstâncias. Muitas circunstâncias vão acontecer que vai levar você a pensar que o seu casamento não é bom. A sua avaliação no que o povo posta na internet, a fotinha do seu vizinho com as flores no dia dos namorados, o outro marido que decidiu liderar a célula e o seu ainda não, o outro que faz tudo sozinho, mas o seu você precisa falar para ele fazer. Isso não deve ser o alvo do seu casamento. A sua base não deve ser uma comparação humana, e sim uma fé inabalável de crer que há um propósito para que vocês estejam juntos. Entende? E quando que nós perdemos? Perdemos também quando nós olhamos mais para o nosso eu do que para o nós. E nós, irmãos, o que mais tem são casais onde o homem olha para o seu eu, as suas necessidades, a sua caixinha do nada, o seu futebol, os seus prazeres, o seu carro, as suas vontades, o seu prazer sexual. E a mulher, de igual maneira, o seu eu, a sua insatisfação, a sua tristeza, as suas amigas, o seu cansaço, porque eu trabalho fora, porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que lavar a roupa. Eu estou falando de coisas aqui do dia a dia, porque nós estamos falando de voltar ao primeiro amor, reacender a chama. Você acha que o pastor não tem debilidades? Quando as irmãs falam para mim assim, ai não, pastora, é que para você é fácil, porque o seu marido é pastor. Olha só, eu falo, mãe, pelo amor de Deus, sai desse conto de fadas. Eu sou casada com o Alexandre, e é lá em casa que eu sei quem ele é. Eu não sou casada com o pastor. Lá na minha certidão de casamento não está assim, Soraya Cordeiro Almeida e pastor. Tá lá, Soraya Cordeiro Almeida e Alexandre José Almeida, que tem falhas, que tem debilidades, que não lava a louça. Entendeu? Não lava a louça. Que ele mandou você lavar, não foi? Entende? O que eu fiz ontem? Lavou, mas ele deixou a pia para eu limpar, o fogão para eu limpar, o lixo para eu recolher. O seu é assim? Você tá vendo? Por isso que eu não lavo. Parecia que a gente era perfeito. Tô brincando, irmãos. Ela tá certa, eu estou errado. Eu quero terminar a noite bem com ela. Mas eu tô te dando esse exemplo. Por quê? Miserável homem que sou. Porque parece que o problema tá só em você, tá só no seu marido, tá só no seu cônjuge. Se eu for te contar, irmã, desse evento aqui para ser preparado. Olha. Não. Eu não sei se lá só não esculacha não. Se é só lá na sua casa, mas às vezes eu tenho que lembrar, amor, tem que fazer tal coisa, tem que fazer aquilo outro mais. Aí ele fala, pode fazer, amor. Aí eu falo, tá bom. Mas, e ele deve ter também N debilidades para falar de mim, mas eu sou chata. Nossa, todo mundo ficou em silêncio. Mas chega a minha vez. Eu sou chata, eu sou enjoada, eu sou exigente. Eu falei pro pastor Cristian, cadê o pastor Cristian? Eu falei, pastor, vencemos, o evento aconteceu. Eu briguei com todo mundo no domingo e aí ficou tudo bem. Foi Ed. O Ed limpou a livraria, o Felipe limpou a cantina,
Entende? Então é mulher. Mas eu não posso ter como base o meu eu. Eu não posso ter como base as minhas vontades. Eu preciso entender. Já vou acabar aqui minha parte. Eu preciso entender que o alvo principal é olhar para o propósito de Deus no meu casamento. E nós perdemos isso quando olhamos mais os sentimentos do que as promessas. Irmãos, você tem que crer que há uma promessa de Deus para você. Há uma promessa de Deus para o seu casamento. Há uma promessa de Deus para a sua família. Há uma promessa de Deus para o seu ministério. E depende de nós. Depende de você, mulher. Minha parte aqui é para falar para você, mulher, do seu posicionamento, da sua fé, da sua ousadia, da sua intrepidez. Irmãos, para eu estar aqui ministrando para você, é só Jesus. Eu sempre fui uma menina quieta, muito na minha, nunca fui de falar muito, mas quando eu entendo o propósito de Deus, eu venço todas as dificuldades. E no casamento é a mesma coisa. Ninguém casa com manual. Já viu o noivo? Ele faz manual pro padrinho. A cor da roupa que você deve estar no dia, o horário que você deve chegar. Mas ele não pensa que, e o meu manual? Porque você vai para algo que você nunca fez. Você já parou para pensar isso? Quando você casa, você vai entrar em algo que você nunca fez. Tá vendo? Ó, até o meu tablet só obedece eu. Espera aí. O que eu fiz? Ai, meu pai. Então, o meu desejo é que você olhe para o alvo, para o propósito, né? Creia naquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu casamento, em nome de Jesus. Eu falo o primeiro ponto, por que nós perdemos. Mas perdemos também o primeiro amor, irmão, quando nós nos frustramos com o cônjuge. Pergunta para o seu cônjuge, você já se frustrou comigo? Olha que interessante. Números capítulo 23, projeto, por favor. Números 23, verso 19. Fala para o seu irmão, você precisa brigar aqui não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? E tendo ele falado, não cumprirá? Então nós perdemos o primeiro amor quando as atitudes do nosso cônjuge se tornam mais importantes do que o valor que ele tem. É muito sério isso, porque as pessoas, elas valorizam mais as atitudes do que quem é a pessoa para você. Então, se eu não... É lógico, eu sei, é difícil. Se a Soraya não corresponde a uma atitude que eu espero, a minha tendência é chutar, falar mal, reclamar, fazer algo. Mas só que nós temos que tomar esse cuidado muito excelente, muito importante. Porque se você desconsiderar quem é a Soraya na minha vida, se eu desconsiderar, eu vou ter um problema sério. Porque eu posso perder o meu propósito perdendo a Soraya. Então as atitudes se tornam mais importantes. Eu fico imaginando a pastora Marília aqui, irmãos, eu não passei por isso. Mas as atitudes do pastor Marcelo durante anos investindo errado no casamento. E se ela olhasse as atitudes e decidisse, se frustrasse pelas atitudes, o que ela teria feito? Como muitos de nós faríamos, mandar ela embora, mandar ele embora. Mas ela decidiu olhar o valor do casamento, o valor que ele tem para ela, e como Deus olha ele. Hoje eu quero pedir em nome de Jesus, homens, comece a olhar sua esposa como Cristo olhou para a igreja, linda, adornada, perfeita, maravilhosa. Ele trabalha o tempo todo para investir. Se você é um homem que não investe na sua esposa, você dá mais valor ao que ela faz do que ela é. Você precisa entender esse princípio hoje. Nós precisamos entender, e perdemos o primeiro amor quando deixamos de acreditar no nosso cônjuge. Mas só que você esquece que quem te prometeu foi Jesus, não foi seu cônjuge. Foi Jesus que me prometeu que eu seria pastor. Foi Jesus que me prometeu que eu seria próspero. Foi Jesus que me prometeu que eu seria feliz no meu casamento. Foi Jesus que me prometeu que teria filhos maravilhosos. Foi Ele que prometeu que traria para mim sobre prosperidade. Então eu não posso colocar todo o peso na Soraya, que as atitudes da Soraya, o que ela faz comigo,
é o que está acabando com a minha vida. Não, querido, existe alguém que prometeu, e esse que prometeu é Jesus. Pare de olhar para o seu cônjuge, pare de olhar os defeitos deles e comece a olhar para Jesus, porque aquele que prometeu é fiel e vai cumprir a palavra no seu casamento, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Aleluia. Terceiro ponto, nós perdemos o amor quando somos amargos no interior. Vamos ler Lucas 22, 61, 62. Lucas 22, 61, 62. O versículo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe, queridos, ser uma mulher ou um homem amargo, que vive chateado, amargurado, com mágoa, com ressentimento, que fica de mal, que fica sem falar, que fica sem olhar na cara do cônjuge, né, que não responde, que não tem atitudes de amor porque está insatisfeito, isso tem um fruto, tem uma raiz: egoísmo. É quando você é alguém que acha, que pensa, que entende que o outro te deve alguma coisa, e o outro deveria fazer o que você gostaria que ele fizesse. Tem algo que nós ensinamos no curso de casados, para a nossa turma, algo que a gente ensina. Eu sempre falo para as mulheres: o que você quer que o seu marido mude, tem base na palavra de Deus ou é uma necessidade, um capricho seu? Porque o seu marido, ele precisa ser transformado com base na palavra de Deus, não porque você quer que ele seja transformado, porque você tem um capricho. Então, uma mulher ou um homem amargurado é um homem e uma mulher egoísta. Sabe? Eu não vivo amargurada. Pastora, sempre foi tudo bem? Não. Nós passamos dias muito difíceis, financeiramente, às vezes emocionalmente, saúde. E nem um dia os irmãos, as irmãs, o Alexandre me viu amargurada. Não que a amargura não queria tomar meu coração. Não que às vezes o diabo não colocava assim na minha mente: nossa, vocês estão servindo o Senhor, vocês estão dedicando seus dias ao Senhor, e olha essa situação. Mas quando eu entendo que o homem natural não me deve nada, e que tudo que eu poderia ter, eu já tenho acesso, porque Jesus conquistou para mim na cruz, eu só posso ter um sentimento de alegria. Aleluia. Eu só posso ter um sentimento de gratidão. Você precisa entender que você não é o centro. O seu marido, a sua esposa não levantou de manhã e decidiu: hoje eu vou acabar com a Renata. Um exemplo. Com certeza o Daniel não amanhece assim. Mas às vezes no dia a dia alguém pisa na bola. A gente falha. Eu falho, você falha, o Daniel falha, a Renata falha. E isso não pode ser motivo para você ficar amargurado, amargurada, ressentido. Isso não pode ser o fruto. Existem muitas pessoas que acham assim: se não for do meu jeito, acabou, não vai dar certo. Muitas mesmo. Você deve estar vendo aí na internet, com certeza todo mundo já viu. A Virgínia e o Zé Felipe, todo mundo já conhece? Eu não conheço não, quem é? 5 anos de casados. 5 anos de casado, 3 crianças lindas. Eles moram numa casa que parece um shopping. E eles anunciaram o divórcio. E aí perguntaram o motivo e eles responderam assim: não existe motivo. A gente só não estava se entendendo. Sabe o que é isso? Ego. Amargura. Ressentimento. Tudo que não provém de Deus dentro do coração deles. Porque se não existe um problema, não existe uma situação, na verdade, nem se existisse. Falta de Jesus, falta de Cristo, falta de centro, falta de perdão, falta de palavra. Sabe, mas o seu casamento não pode ser como esse casamento. Porque se passa na sua cabeça esse pensamento de separar, de mandar embora. Já vi mulher que chegou a pensar assim: ai, tomara que meu marido morra, porque assim eu fico viúva. Porque não pode separar. Irmãos, na nossa sala, não foi uma não, várias mulheres falaram assim: já que eu não posso separar, vou orar para morrer. Já escutamos isso.
É muito sério, porque tem o princípio religioso da cabeça, mas olha o princípio maligno de destruir o marido, ou a esposa, vice-versa. Terrível. Entende? Esse sentimento é do diabo. Irmãs, eu estava compartilhando com as pastoras da supervisão. Não está aqui no esboço, mas deixa eu só te falar uma coisa. Eu estava ministrando para elas o capítulo 15. Eu ministrei aqui para as irmãs na minha reunião. Acho que é o capítulo 15 do livro do pastor Aloísio, do jejum de 21 dias para a família. E lá ele ministrou uma palavra sobre honra. E ele trouxe uma revelação de honra que eu ainda não tinha escutado. E ao que ele falou, ele disse assim, que honra, no grego, é kabad, que quer dizer dar peso. Você escutou, né, pastor Cristian? Dar peso, dar importância. Sabe, se você não dá importância para o seu marido, se você não dá importância para o seu cônjuge, você não dá peso para ele, ele fala com você, ele pede para você fazer algo, você, ou vice-versa. Isso é maldição. Às vezes, de maneira involuntária, você está amaldiçoando o seu cônjuge. E essa maldição, sabe o que é a maldição? É desprezo, é não dar importância. Quando seu marido, sua esposa fala algo para você, você não dá importância. Isso é desonra, isso é maldição. Você entende que às vezes de maneira involuntária nós somos desonrosos, porque com certeza absoluta, alguma vez na vida, seu marido te falou algo que você não deu muita importância. Estou acostumado. Isso é desprezo. E uma das traduções no hebraico de desprezo é maldição. Você entender a gravidade de desonrar. Você está entendendo? Então, Deus te deu um esposo, uma esposa, para você honrar, para você viver feliz, independente das circunstâncias. Amém? Eu quero dar um exemplo na Bíblia de alguém que abandonou o primeiro amor. E você vai entender o porquê que abandonou. Que tem a ver com essas perdas. Perde o primeiro amor porque perdeu o alvo. Perde o primeiro amor porque está amargurado no seu interior. Perde o primeiro amor porque está frustrado. Foi o que aconteceu com Pedro, com Jesus. Tudo bem que Pedro e Jesus não eram casados, você sabe disso. Mas eram discípulos. Era um relacionamento muito íntimo, muito próximo. Pensa comigo, Pedro era um discípulo fiel de Jesus. Quando Jesus, o Messias, apareceu, ele enxergou a oportunidade de dar promessas dos profetas acontecerem. Qual que era a cabeça de Pedro? Vai chegar o rei, vai instalar o reino de Deus agora, nós vamos destruir os romanos e o novo reino de Deus vai se manifestar aqui na terra. Essa era a cabeça de Pedro. Então ele viveu 3 anos e meio intensamente com Jesus. Matava por Jesus, lógico que não matou ninguém, mas tinha disposição. Ele brigava com todo mundo por causa de Jesus, fez as suas presepadas ali com Jesus, Jesus corrigiu, ele não abandonou. Então a vida de Pedro era alguém intenso com Deus, extremamente investido por Jesus. É assim que funciona o casamento. E quando eu casei com a Soraya, eu tenho uma ideia, vou ser muito feliz, vou fazer essa mulher feliz, ela vai me fazer feliz, e vamos caminhar. E certamente na corte, no nosso caso a gente fez corte, noivado, os primeiros anos de casamento, as coisas funcionaram muito bem, mas vieram situações que desagradaram um ao outro. Acontece no casamento, questões financeiras, questões de pensamentos, desejos, ideias. Foi o que aconteceu com Pedro. Só que Pedro se decepcionou com Jesus. Por quê? Ele esperava algo e Jesus fez outra coisa. Jesus tinha um plano diferente de Pedro. Na verdade, os céus, o Deus tinha um plano diferente. O plano de Deus era Jesus na cruz. O plano de Pedro era o quê? Jesus no trono. Quando esses dois planos desencaixaram, Pedro se decepcionou. Pedro decepcionou, se frustrou com Jesus, abandonou Jesus. Ele falou que estaria com Jesus até o fim. O que ele fala? Ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, vai me abandonar. Que nada, eu sei para onde você vai. A cruz é só uma estratégia, porque você vai reinar. Essa é a cabeça de Pedro. Mas no final das contas o que acontece? Jesus é crucificado sozinho, nenhum discípulo, inclusive Pedro, que falou que nunca ia abandonar Jesus, o abandonou. Pedro ficou amargo, como o texto da pastora leu.
amargo, porque os planos dele não se alinharam com os planos de Jesus. E aí é falta de propósito, falta de alvo, falta de direção. Não tem como o meu casamento dar certo se não estivermos na mesma direção. Se eu tenho uma ideia que tem que funcionar de uma maneira, e se não funcionar dessa maneira, estou mal. Quantos casais se acabam porque o marido perdeu o emprego? Ou porque a esposa perdeu o emprego? Ou porque um ficou doente? Ou porque aconteceu, que nem o pastor Marcelo aqui, traiu? Acaba. Não perdoou. Mas como assim? Porque Pedro fez isso. Pedro abandonou Jesus. Porque as coisas não funcionaram como ele queria. Deixa eu te falar algo, irmãos. O seu casamento e tudo que envolve a sua vida tem o objetivo de transformar você. Deus quer transformar você à imagem e semelhança de Cristo. Você perdeu o ministério, você perdeu o trabalho, você perdeu um filho, e por causa disso vou acabar com tudo. Não! Só porque os planos não funcionaram como você gostaria, a palavra do Senhor nos ensina: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deixa eu te falar, marido e esposa, Deus tem um plano perfeito para você. Não desista no meio do caminho. Não é porque as coisas não estão funcionando como você quer que vai acabar. Pedro fez isso, abandonou tudo. Então os casais, eles vivem como Pedro às vezes, se frustram com o cônjuge, porque não atendeu às necessidades. Não atendeu a necessidade emocional de passear comigo, não atendeu a necessidade, não falou eu te amo todos os dias. Então necessidades básicas, que são importantes, não estou desconsiderando isso, mas que não pode ser maior do que o propósito eterno de Deus para o seu casamento. Não pode ser maior do que o propósito eterno de Deus para o seu futuro eterno com o seu cônjuge. Quando você perde essa noção, você perde o amor. Sabe por que todos os dias eu investo na Soraya? Em amor, financeiramente, no meu tempo. Eu gasto tempo com qualidade com a minha esposa. Quando eu falo gasto tempo é o seguinte, é estar com ela. Eu não gosto de ir para o mercado sozinho, porque estar com ela para mim é prazeroso, e ela não gosta de ir no mercado. Verdade, em casa lá, eu gosto de mercado, ela não gosta. E aí eu olho isso, ela vai com amor. Não é o sonho dela, mas como ela tem disposição de investir no casamento. E mesmo que ela não goste, mesmo que não esteja nos planos dela, ela tem disposição de comprar o meu sonho. E a gente consegue viver o primeiro amor. Deixa eu te falar algo. Você parou, a palavra de Deus para alguns aqui. Você parou de se alegrar no seu casamento, ter aquele amor apaixonante, quando você deixou de fazer pequenas coisas com o seu cônjuge. Quando você deixou de investir no seu cônjuge nas pequenas coisas. Cada um tem o seu carro, cada um vai para um lugar sozinho, não saem juntos mais, não vão para os médicos juntos, não passam as madrugadas junto com os filhos, não vão mais fazer compra junto, não vai mais no Brás junto, não vai mais no shopping junto. Está perdendo o primeiro amor, porque tem se decepcionado e investido de forma errada no seu casamento. Amém. Você vê como que o egoísmo é algo tão sutil. O egoísmo é algo tão sutil que quando a esposa, olha só, pede algo e você não gosta, como por exemplo ir no shopping ou ir no Brás, automaticamente você diz assim, na grande maioria: vê alguém para ir com você, ou vai lá que eu não gosto. Mas você não parar para pensar que ela gosta. E o seu chamado, o seu propósito é satisfazer o desejo do coração dela, fazê-la feliz. Então, pequenos gestos demonstram amor. Sabe, o Alexandre tá com uma tosse e eu detesto o hospital. E aí eu falei para ele, vamos no médico durante o dia. Quinta. Não vou melhorar. Compra xarope. Vamos no médico, não vou. Ele decidiu ir no médico ontem, 11 horas da noite. Porque ele entende que esse horário o médico é vazio. E não estava? Maior frio. E não estava frio? E não estava vazio? Tava. Maior frio. Aí eu entrei no carro. Nossa, foi um teste assim na minha vida. Eu falei, de verdade, é só uma tosse. Ele dirige. Dá para ele ir sozinho. Aí na hora eu falei, não, eu acho que melhor eu ir com ele. Não, mas eu falei para você ir. Ele fica sentido quando eu não vou. Aí eu falei para ele, amor, eu vou com...
eu vou com você. Aí fomos, foi bem rápido, graças a Deus, bem rápido. Aí quando a gente estava indo embora, ele falou assim: ai amor, obrigado por você ter vindo comigo. Só Jesus sabe eu como eu estava, mas eu fui. Você entendeu? Então às vezes você precisa atender a necessidade do outro. Porque eu pensei também, ele foi no braço comigo sexta, acho que é melhor eu ir. Vai ficar chato se eu falar que eu não... Ela é pastora do Brás. Não, não é verdade. A pastora do Brás não, nem vem. Não, irmão, ela conhece o Brás bem. A mãe dela conhece o Brás. Para com essa conversa. Para. Mas vamos voltar aqui. E a gente já está caminhando para o final. Como restaurar, pastora, o primeiro amor? Como que eu faço para ter esse deleite, esse desfrute, esse prazer no casamento, essa alegria? Irmãos, quem me conhece sabe que para mim não existe melhor companhia na minha vida do que o Alexandre e os meus filhos. Eu com certeza troco fácil qualquer pessoa para estar com eles. Porque quando você entende essa essência, o seu cônjuge te dá prazer em todas as coisas. Então, quero ler com você Apocalipse 2, 4, 5, que diz assim... Tem até uma história legal, não sei se dá tempo de contar. Eu contei no curso de casado. Não vou contar, não. Não, que eu não sei se... Não, deixa pra lá. Depois eu conto. Não. Depois conta onde? Não. Tá vendo? É da pastora Simone. Ai, eu não sei. Depois eu conto outro dia. Deixa pra lá. Vai que a pessoa está aqui e fica chateada comigo. Fica assim. Eu ia contar da minha sala, dos porta-retrato. Mas deixa para lá. Não. Olha lá, Apocalipse 2, 4, 5, que diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Irmão, você tem noção do que está falando aqui? Há algo contra aquele que abandonou o primeiro amor. Há algo contra. Está na palavra de Deus. E o Senhor fala: arrepende, volta à prática. Se o seu marido é Cristo, é Jesus, como o pastor Marcelo falou aqui, volta à prática do primeiro amor com ele. Eu não sei, me dá até um negócio quando eu vejo casais que não dá a mão, que não tem essência, não está no primeiro amor, porque não entendeu. Então o primeiro ponto é revelação. Tenha revelação. Você está aqui, Deus está te trazendo revelação. Revelação do quê? Lembra-te, pois, de lembrar de onde você caiu, de onde você parou, aonde foi que aconteceu uma circunstância que fez o seu coração, o seu amor se esfriar. Só um minutinho, amor. A palavra lembrar-te aqui é para trazer lá, levar você lá onde foi o início do problema. Então, um exemplo claro aqui: casamento, estão pensando em divorciar. Foi de ontem para hoje que aconteceu isso, sim ou não? Não. Existe um momento, lá no passado recente, ou até faz algum tempo, que começou a gerar dentro de você. Deixa eu te falar algo. Existe algo dentro de você chamado Espírito Santo de Deus, que tem o poder de lembrar você aonde começou os seus problemas. Então, quando que nós temos revelação? Nós temos revelação quando nós estamos expostos à palavra de Deus. Irmã, se você é uma mulher do Senhor, você serve o Senhor, você está aqui, e a Bíblia não é a sua espada, sua arma, seu escudo, tem um problema. Você precisa se expor à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito de determinada circunstância? Você precisa ter revelação através da palavra. Você precisa ler a palavra. Sabe? Ler tudo aquilo que diz respeito ao seu propósito, ao seu casamento.
Eu não sou de Goiânia, mas eu ganhei o livro do 21 dias, porque o pastor Neto e a Verônica me deram, e eles falaram, pastor, é para você, porque eu sei que você gosta de ler. E eu tenho acompanhado, já acabou o jejum, mas tenho acompanhado, quando eu tenho tempo, a ministração e a leitura. Está lá, se você chegar lá na minha casa, está lá em cima da minha mesa, ou assim, do lado da cabeceira da minha cama. Por quê? Porque diz respeito à família, diz respeito a casamento, diz respeito ao propósito de Deus para mim. Então, você precisa ter revelação sendo exposto à palavra. Nós temos revelação quando nós estamos em constante oração. Não tem como manter um casamento firmado se você não ora. Não tem como. Mas precisa orar. O pastor ora aqui no prédio terça, quarta e sexta. Toda semana. Eu sempre me policio. De quarta é o dia do futebol do Davi. Não gosto muito de sair para deixar ele ir sozinho, voltar sozinho. Mas sempre me policio para estar aqui com ele orando. Mas quando eu não estou aqui no prédio, eu estou orando lá. Orando lá na minha casa, orando durante o dia. Quando ele tem uma dificuldade, quando ele estava passando por um problema de saúde, nós orávamos e jejuávamos todos os dias. Nós ceiávamos todos os dias. Tinha dia que ele estava abatido e eu falava para ele, levanta que nós vamos ceiar. Por quê? Porque a oração é o que vai mover, é o combustível do seu casamento. E nós temos revelação quando vivemos no corpo de Cristo. Amadas, para de reclamar que seu marido só vive na igreja. Para você, marido, de reclamar que a sua esposa está na igreja demais, que serve mais a igreja do que você deveria colocar. Tem marido que fala assim, ou esposa que fala assim, coloca uma cama lá na igreja, que lá na igreja você é uma coisa, aqui você é outra. Só eu que escuto isso? Entenda uma coisa, o corpo é proteção para o seu casamento. O corpo é proteção, nós já vimos muitos casamentos serem salvos e restaurados por conta do corpo. E glória a Deus que você está inserido no corpo. Glória a Deus que o seu marido não lava a louça em casa, mas ele limpa o chão da igreja. Ele lava o banheiro da igreja. Ok, ele está fazendo alguma coisa. Tenha olhos bons, tenha pensamentos bons. Seja benigna. Entende? Nós precisamos ter essa vida exposta à palavra de Deus, de oração e de corpo, em nome de Jesus. Segundo ponto, para você voltar ao primeiro amor. A equipe de louvor pode subir, por favor? É o que o texto nos ensina. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Fala para o seu cônjuge, arrependimento. Arrependimento é mudar de postura. Temos arrependimento quando confessamos nossos pecados. Deixa eu te falar algo. Você confessar os seus desejos, os seus pecados, você reconhecer que você erra com o seu cônjuge, é uma bênção. Você falar, errei, amor, é uma bênção. Eu tenho esse hábito de quando eu erro, e eu erro muito, erro de verdade, nós homens erramos demais com o nosso cônjuge. E eu quero te falar com toda a convicção isso, porque nós somos homens, nós somos racionais, a gente não considera às vezes o sentimento da esposa, e erramos, e temos que protegê-la. E eu peço perdão facilmente. Então, mas como alguns casais têm dificuldade de falar a palavra perdão? Arrepender com os seus pecados, confessando os pecados. Temos arrependimento quando permitimos pessoas de Deus falarem em nossa vida. Irmãos, tem pessoas que separam sem conversar com ninguém. Não dá uma chance para mudar o casamento. O pastor Marcelo falou aqui, eu sou desse mesmo perfil. Não que a gente precisa muito. Mas só que se tiver alguma coisa entre eu e a senhora que não entramos em acordo e está nos atrapalhando, nós vamos buscar ajuda sim. Vamos pegar conselho sim, mas você é arrogante. Você é prepotente, você não precisa de ninguém. Você toma suas decisões. É isso mesmo, vai cair em trevas. Vai cair em trevas. Porque você precisa entender que arrependimento vem também com confissão de pecados, e também precisa entender que as pessoas mais maduras na palavra têm poder da parte de Deus para te instruir. E também nos arrependemos quando decidimos viver pela palavra de Deus e não pelo que nós sentimos. Irmãos, todo dia você acorda amando a sua esposa e seu esposo? Teoricamente não. Tem dias que ele faz raiva, faz raiva mesmo? Faz ou não faz? E muita. Mas só que é o seguinte, nesse dia que faz raiva, você mete o soco? Não deveria.
Dá vontade, não deveria. Por que você não mete soco? Porque você sabe que é errado. Então, presta atenção, estamos acabando aqui. Nós precisamos investir no nosso casamento baseado na palavra de Deus. Eu preciso amá-la como Cristo amou. Não deixar os meus sentimentos. Aí solta os cachorros, fala um monte de coisa. Para, em nome de Jesus, com isso hoje. Porque hoje você precisa decidir. Eu preciso ter revelação de quem eu sou. Sabe, para de se enganar, como o pastor Marcelo falou. E se arrepende em nome de Jesus. Porque vamos para o terceiro ponto. E vamos terminar aqui. Volte às primeiras práticas. Fala para o seu cônjuge. Vamos voltar às primeiras práticas para aquecer o nosso amor. O texto que nós lemos de Apocalipse dá duas direções importantes. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe, queridos, você só vai conseguir voltar à prática das primeiras obras no seu casamento quando você era recém-casadinha e você preparava uma comidinha para o seu marido. Quando você era recém-casadinha e por mais que ele falasse atravessado, você relevava. Quando você era novinha de casado e tudo era lindo, até a toalha que ele deixava em cima da cama. Vai passar, entende? Você precisa voltar a esse tipo de prática. A gente quer, essa palavra, eu estava até falando com o Alexandre, eu falei, a gente precisa ser muito prático. Porque às vezes você está tão natural que não adianta eu dar um alimento muito profundo para você que você não vai conseguir. Sabe, voltar às primeiras práticas aqui, a gente quer falar para você, volta a namorar. Volta a curtir o seu parceiro, a sua parceira. É uma briga, irmãos, os casais saírem pelo menos a cada 15 dias. Eu pego no pé dos pastores, eles sabem disso. Pego no pé dos exploradores. Fala, irmãos, pelo amor de Deus, a cada 15 dias, tira 2 a 4 horas com a sua esposa, vai para um cinema, pelo amor de Deus, vai para uma praça, vai conversar, mas a vida vai consumindo você, isso vai apagando a paixão. Irmãos, nós não abrimos mão, né, amor? Toda semana, ou no mínimo a cada 15 dias, nós temos tempo de qualidade. Nós investimos namorando, nós investimos conversando, nós investimos mostrando que nós não gostamos. Tem hora que eu falo para meus filhos, ó, sai daqui que agora a cozinha, a sala é nossa. Não, vai para o seu quarto, a gente vai conversar. Por quê? Porque é importante valorizar essas primeiras práticas. Irmão, você ia na casa da sua namorada, quando você namorava, ou a sua corte, você ficava 2 horas falando um monte de coisa e não consegue mais falar 5 minutos com ela sem o WhatsApp, sem o celular. O que aconteceu com você? Volte essas primeiras práticas em nome de Jesus. Volte, pague um hotel. Pastor, no hotel não, tira as crianças de casa, deixa nos vizinhos. Faça algo para alimentar o casamento, para desfrutar do casamento. É hotel, viu? Hotel. Vai sair daqui falando que você recebeu uma direção contrária a essa, não. Motel é pecado, depois eu explico por quê. Existe um espírito maligno no motel. No motel, hotel não. Então eu quero te falar, faça algo diferente. Surpreenda. Aí você vai falar, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Vai no Ibirapuera, é tão lindo o Ibirapuera, senta lá. Vai no Vila Lobos, vai no Parque do Carmo, aqui é Parque do Carmo. Vai no Parque do Carmo, senta lá, vai ver a natureza, os passarinhos juntos. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro para fazer seu cônjuge feliz, não. Você precisa de você, do seu tempo, do seu desejo, do seu coração, da sua disposição. Amém? Para terminar aqui, olha o que ele fala. Volta primeiras práticas. Se não venho a ti e moverei do seu lugar do teu candeeiro. Presta atenção numa coisa. Quando você não tem revelação, quando você não se arrepende e não tem disposição a voltar às primeiras práticas, sabe o que acontece com você? Você perde o seu candeeiro. Sabe o que significa candeeiro na Bíblia? Luz, sabedoria, clareza. Ou seja, seu casamento começa a entrar em trevas. É muito sério isso. Voltar às primeiras práticas
é fundamental para que as trevas não reinem no seu casamento. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é noite de você voltar às primeiras práticas e decidir: a partir de hoje eu vou mudar meu casamento. A partir de hoje eu vou colocar ela e ele como prioridade na minha vida. A partir de hoje meu casamento vai estar dentro de um propósito eterno de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Algo que eu senti muito forte aqui no meu coração, principalmente para os casais que têm mais tempos de casado, mais velhos, sim, tanto de idade quanto de tempo de casado. Talvez você tenha uma mentalidade assim. Tinha um casal na nossa turma de casados que nós encerramos agora. Eles tinham quase 40 anos, ali, de casados, 30 e poucos anos. Achei tão lindo. Se a senhora ora pelo marido dela há tanto tempo, e todo final de aula ela se aproximava de nós. Ela é aqui da nossa igreja, esqueci o nome dela agora. E tinha algo para compartilhar da aula. Sabe, ela estava ali fazendo um curso de casados, mesmo depois de 30 e poucos anos de casado. Sabe, se na sua cabeça está assim: eu já tenho tanta coisa, muito tempo de casado, já estou maduro, já estou velho. Sabe, já não é mais como no início o namoro. Isso é uma mentira do diabo. Porque em Cristo, quanto mais tempo passa, quanto mais maduro fica, quanto mais velho fica, mais Deus tem prazer, mais Deus tem regozijo, mais Deus renova, mais Deus traz a memória, sabe? Então não vá embora com essa mentalidade. Mesmo você com muitos anos de casado, traga a essência do primeiro amor no seu casamento em nome de Jesus. Eu queria que neste momento nós vamos orar como cônjuge. Abraça seu cônjuge. Vamos começar a cantar uma música. Feche seus olhos e tenha a revelação da parte de Deus. Vamos cantar esse louvor. Eu queria que você só escutasse e falasse: Espírito Santo, fala comigo. Me traga a revelação nesta noite. Oh, faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um aguento derramado